E aí, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, talvez vocês estejam até estranhando, né? Porque todas as nossas aulas eu fico ali bem pequenininho no canto e lá o slide bem grande para ir apresentando para vocês. Mas hoje eu resolvi fazer nossa aula de uma forma diferente. Hoje eu quero que vocês peguem o caderno de vocês, o caderno de atividade, na página 49. Nós iremos fazer uma correção coletiva como nós fazemos na sala. Página 49, 50 e 51. E isso no caderno de atividade. Quem não está com o caderno de atividade, dá um play no vídeo, vai buscar e, consequentemente, porque vocês vão ter que fazer junto com a correção coletiva aqui, beleza? Outra coisa, pessoal, eu não tenho o caderno de atividade, mas eu mandei lá no grupo, que estão os familiares de vocês e vocês, justamente essa atividade em PDF, para que vocês possam abrir e ir acompanhando. Aqueles que não têm livro, vai acompanhando, para que assim vocês possam ir realizando as atividades, beleza? Ó, então, professor, o senhor passou essa atividade, eu mandei para o senhor disse que estava tudo ok. Eu estou dizendo sempre assim, pessoal, ok, mas vai ter a correção coletiva para que vocês possam ir fazendo a correção da atividade de vocês, tá bom? Vamos lá. A primeira questão da página 49 é uma cruzadinha, né? E aqui tem as perguntas já cruzadinhas, a gente vai fazendo juntos. Eu poderia muito bem dizer agora, fulano, faça a leitura na sala, né? Mas como nós não estamos na sala, eu vou fazer a leitura e eu próprio vou responder para que a gente possa ver o que vocês acertaram e o que vocês erraram, beleza? Ó, a primeira questão vai dizer assim, ó, complete a cruzadinha a seguir com as palavras que correspondem às informações corretas sobre a Segunda Guerra Mundial. A vai dizer assim, ó, em 1939, a Alemanha firmou um pacto de não agressão com a União Soviética. Aí bota a União Soviética e preenche na cruzadinha lá embaixo. Chamado de pacto. Aí assim dá continuidade. Vamos para B? A B diz assim, ó. Importante batalha ocorrida pela URSS envolveu as forças soviéticas contra as forças Alemanha. Isso é chamado de quê? Stalingrado. Stalingrado. É justamente a doutrina vinculada a quem? A Stalin. E está ligado. Vocês colocam lá. Vamos lá para C. A C vai dizer assim, ó. O eixo integrado por Alemanha, Itália e Japão tinha a intenção de continuar suas ações de expansionismo. A gente observa que um dos vínculos, tanto da Itália, da Alemanha e do Japão, que vai fazer um fortalecimento dessas três nacionalidades, vai ser para quê? Expandir as relações territoriais. Então, expansionismo. Vamos para D? A D vai dizer assim, ó. A guerra é geralmente dividida em três fases. A vitória do eixo, a de equilíbrio e da força da vitória dos aliados. Aí a E vai dizer assim, ó, a Blitzkrieg, como era chamada, a Guerra Relâmpago, passou a ser a principal estratégia de ataque dos alemães. Era uma ofensiva tão rápida que não dava chance para o contra-ataque dos países. Ó, eu vou colocar aqui daqui a pouco, bem devagarzinho, todas como elas se escrevem, certo? Porque tem algumas palavras que são bem complicadas de escrever. Mas eu vou colocar aqui bem direitinho, até H, tá bom? Aqui a F vai dizer assim, ó, princípios nazistas que pregava a reconquista das fronteiras da Alemanha antes de 1914 e de território europeu oriental, que é chamado de quê? De espaço vital. Vamos para D? A G, quer dizer, a G vai dizer assim, ó, país africano invadido pelos italianos em 1935, Etiópia. E a H vai dizer, país invadido pelos alemães que levou à deflagração da guerra, é chamado de quê? Polônia. Foi aquela que deu a margem da Segunda Guerra Mundial. Aqui eu vou copiar para vocês. Ó. A gente vai colocar União Soviética. A B, Stalingrado. A C, expansionismo. A D, fases. A E, Blitzkrieg. Blitzkrieg. A F, espaço vital. A G, Etiópia.
e H, Polônia. Então aqui está, ó, a cruzadinha bem direitinho para vocês poderem ir visualizando, certo? Até H. Vamos para a próxima questão? A próxima questão é a questão 2, no caso. Vai dizer assim, o que levou os Estados Unidos a entrar no conflito em dezembro de 1941? As relações que os Estados Unidos tinham com o Japão já eram estremecidas desde a agressão aos japoneses, à China, em razão de dois países que cobiçavam a mesma fonte material em busca de o quê? De matérias-primas em relação ao mercado pacífico. Entretanto, cada um deles iriam declarar guerra ao Japão. Foi um ataque japonês em relação a vários outros países, inclusive do Havaí. Vocês vão colocar aí essa resposta, certo? Professor, mas essa resposta que o senhor está falando, o senhor não copiou no quadro. Vocês vão só observando e vão copiando sobre ela. E a 3 vai dizer assim, ó. Com sua estrada do universo, os gibis, o capitão chegaria para apaziguar a agonia, o autoritarismo militar e combater a tirania. Claro que, em tempos de guerra, um gibi de um herói por uma bandeira americana do peito, aplicando um sopapo no furém, só poderia ganhar destaque e o sucesso não demoraria muito. Muitas coisas que foram utilizadas durante a Segunda Guerra Mundial, nesse aspecto vinculado aos capitões, a gente vai ver o Capitão América, que vai ter uma grande influência nos Estados Unidos. Muitas capas vão sair sobre ela. E a questão vai dizer assim, a capa da primeira edição norte-americana da revista do Capitão América demonstrou a associação com a participação dos Estados Unidos na luta contra o quê? Na luta contra os regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial, mostrando justamente o capitão lá dando um murro na cara de Hitler, justamente simbolizando o quê? A luta dos Estados Unidos contra a questão dos regimes totalitários, consequentemente, nós já estudamos que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Vamos lá? A 4. A 4 fez assim, ó. Nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, os alemães avançaram rapidamente e acumularam cada vez mais vitórias. Há alguns fatores que levaram a guitada dessa situação culminaram na redenção dos alemães. Enumerem alguns deles. Vocês irão colocar o quê? Que é possível indicar a entrada da União Soviética no conflito ao lado dos aliados no ano meados a 1941. A URSS fez depois os alemães ignorar o pacto que tinha estabelecido para invadir o território russo. Com isso, os soviéticos esforçaram-se para expulsar os alemães e invadir, consequentemente, Berlim. E a entrada também dos Estados Unidos, que foi um dos fatores importantes ao lado dos aliados, também alterou o rumo da guerra, e também os aliados promoveram a libertação da França a partir da Normândia. A gente observa também com a operação do dia D, a libertação da Península Itálica a partir de alguns estados que estavam lá entrelaçados nesse procedimento de guerra, e também os movimentos que se posicionavam a favor de Hitler, que era o chefe vinculado a essa relação ideológica da Segunda Guerra Mundial. E na página 50, que nós estamos fazendo a correção, ele vai dizer assim, ó, a imagem a seguir mostra alguns efeitos de bombas atômicas lançada pelos Estados Unidos na cidade de Hiroshima, no Japão, em 1945. No seu caderno, responda as questões. A primeira questão vai dizer assim, ó, você observa a imagem, óbvio, e ela vai dizer assim, por que os estadunidenses usaram bombas atômicas? Para forçar o quê? A retenção japonesa e acabar com a guerra do Pacífico. A B diz assim, quais foram as consequências do uso dessas armas? A relação de tanto associar as cidades, como também um grande número de mortes que foram ocasionados justamente pela relação dessas armas. A questão do fuzilamento, a questão também dos feridos que houveram durante essa guerra. A C vai dizer assim, ó, observando a imagem e o impacto produzido pela bomba atômica, havia realmente a necessidade de utilizar esse tipo de arma de guerra. Essa aí é uma resposta que também fica bem pessoal para vocês. Mas a gente pode falar assim, que a vantagem do uso das bombas foi a rapidez que assegurou o resultado desejado pelos estadunidenses, em virtude da pressão que gerou entre os japoneses. Entretanto, a guerra, a gente precisa lembrar que a guerra poderia ter sido finalizada de outra forma, sem o tanto de mortes que nós vimos, né? A aula passada a gente viu algumas relações, fez algumas reflexões acerca das mortes que houveram durante esse processo da Segunda Guerra Mundial. Então a gente observa que muitas vidas foram cefadas, ou seja, muitas vidas se perderam
nessas relações. A 2, pessoal, ele vai dizer assim, ó, o italiano Primo Levi foi um dos sobreviventes do Holocausto, depois de ter sido enviado para os campos de concentrações. Ele assim descreve o dia em que foi libertado do campo de concentração. Inclusive, a aula passada eu trouxe para vocês, pessoal, algumas diretrizes de pessoas que tinham sido mortas ou pessoas, consequentemente, que tinham sobrevivido a os campos de concentrações. Então, ele vai dizer assim, ó, 24 de janeiro, liberdade. A abertura de cerca de arames farpados dar-nos a imagem concreta da liberdade. Pensando bem, isso significa nada mais do que os alemães que selecionavam as relações de trabalho, as pancadas e as chamadas que talvez mais tarde desse retorno. Custava-nos, porém, convencer de tudo isso, e ninguém ainda tinha tempo de alegrar-nos. Ao redor de nós era tudo destruído à morte. Apesar das batatas estarmos todos extremamente fracos, os doentes do campo não saravam depois de meses de anos os campos de concentrações. Não são batatas que podem devolver a força de um homem. Ou seja, eles estão falando do quê? Que o alimento que era dado nesses campos de concentrações muitas vezes era batata. Então ele vai dizer o quê? Que a batata ele não é capaz de sustentar um homem. Né? Com base na leitura do texto e em seus estudos que nós fizemos nesses vídeos no YouTube, responda as questões a seguir. Quem eram as pessoas enviadas para o campo de concentrações? As pessoas que eram consideradas o quê? Inimigas e indesejadas. A gente poderia colocar aqui, do governo nazista. Ou seja, os judeus, os ciganos, os homossexuais, os comunistas, entre outros. Ou seja, aqueles que não eram considerados da raça ariana eram colocados para os campos de concentrações. A B. Qual era a função dos campos de concentração para o nazista? As pessoas que eram enviadas para os campos de concentração, nós sabemos muito bem que era realizar tanto trabalho forçados como também desenrolar guerras e, consequentemente, muitas delas foram eliminadas do processo e perseguidas pelo regime nazista, como nós sabemos. E assim a gente vai observar que cada vez maior as pessoas eram enviadas para os campos de concentrações, aquelas que eram vistas as raças impróprias, as raças que tornavam aquela sociedade impura, e muitas delas eram levadas pelas câmaras de gás e, consequentemente, mortas. Então, a D aqui, ó, como o campo de concentração se tornaram de conhecimento geral. Porque ao final da Segunda Guerra Mundial, a gente precisa pensar que os soldados que pertenciam à Tríplice Aliança libertaram as pessoas que se encontravam nesses campos de concentrações, revelando para o mundo o que acontecia por trás de toda daquela ideologia colocada como nazifascista. Então a gente observa que vários indivíduos, calcula-se que mais de 6 milhões de indivíduos tinham sido mortos nesses campos de concentração de extermínio e, consequentemente, foi colocado a público após a realização da liberdade de muitos que ainda sobreviveram durante esses fatos. Um desses fatos que foi contado aqui em cima e que eu contei na aula passada foi justamente vinculado a essas doses no campo de concentração. Vamos para E? Aí vai dizer assim, ó, porque o autor afirma que era difícil alegrar-nos, mesmo com a libertação do campo. Por quê? Pessoal, a gente precisa pensar que, como ele indica, novas dificuldades começaram a aparecer naquele momento. Muitos deles já estavam totalmente doentes, desnutridos, não tinham nem condições físicas, nem muito menos tinham mais relações familiares, porque muitos familiares já tinham sido mortos. Então, apesar de eles serem libertos, como o texto coloca, a gente começa a perceber que eles ainda eram presos a um passado, justamente porque esse passado tinha acabado com a vida deles. E além disso, a retomada de uma vida normal é bastante difícil depois de uma experiência no campo de concentração. Inclusive, um dos relatos que eu contei lá para vocês, uma das pessoas vai dizer assim, minha vida era um inferno, eu procurava Deus, eu perguntava onde estava Deus, justamente vinculando o quê? Essa relação das torturas sofridas durante a Segunda Guerra Mundial que nós vimos nesse trimestre. Bem detalhadinho, a gente viu a Segunda Guerra Mundial, quem eram os aliados, quem era o eixo, quais eram as práticas, o que foi utilizado, a gente viu bem detalhadinho nesse segundo bimestre as práticas da Segunda Guerra Mundial, certo? Pessoal, então aqui nós finalizamos. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Em breve nós estaremos iniciando o nosso terceiro bimestre, vendo alguns aspectos aqui do Brasil. A gente vai ver algumas relações do Brasil, como estava o Brasil e muitas coisas associadas a essa Segunda Guerra Mundial, tá bom? Mas enquanto isso a gente vai ficar fazendo algumas correções corretivas para que assim a gente possa
vocês corrigir as atividades de vocês e, consequentemente, a gente ter esse feedback para eu saber como é que está vocês aí do outro lado da telinha, tá bom? Um abraço. Como eu digo sempre para vocês que são nono ano, vocês estão batendo na porta do ensino médio. Não fiquem nisso aqui, não. Nas aulas passadas, eu tive uma experiência que eu passei uma atividade no próprio vídeo. E o que aconteceu? Muita gente veio me perguntar, professor, qual era a atividade? Isso demonstra, em alguns momentos, que muitos não estão assistindo às aulas e, assim, vão se prejudicar com isso. Porque as notas vão estar tudo acima disso, nas atividades enviadas. E outra coisa, muitas coisas já das atividades eu estou dizendo no vídeo. Então, quando vem as respostas lá totalmente daquilo que eu falei no vídeo, eu pensei que você não assistiu. Então, se ligue nisso aí. Assista, procure outras fontes, mas é necessário que a gente tenha esse vínculo de professor e aluno, para que assim vocês possam assimilar todo o conteúdo, tá bom? Um abraço e até a próxima aula. Prestem atenção na aula e, consequentemente, a gente vai conseguir passar por tudo isso.